Recentemente eu tenho pensado muito em como eu era quando criança. Eu sou filho único e os meus pais sempre trabalharam fora. E a casa da minha avó era literalmente do lado da nossa. Então, durante uma parte da minha infância, eu tinha uma liberdade que, olhando hoje, eu acho muito especial. Eu acordava sozinho em casa, ficava ali, e eu que escolhia quando eu queria ir para casa da minha avó. E aí eu passava muitas tardes sozinho e, sinceramente, eu amava. Não era uma coisa que eu fazia conscientemente, eu não pensava, agora eu vou aproveitar a minha solitude. Obviamente não, né? Eu era uma criança. Mas eu tinha muito tempo que era só meu. E assim foram por muitos anos. Toda a minha adolescência eu podia passar uma tarde inteira fazendo alguma coisa completamente aleatória e ninguém precisava saber o que eu estava fazendo. Eu realmente aproveitava muito a minha própria companhia. Assistia inúmeros filmes, ficava no Orkut, no MSN com os meus amigos virtuais, fingia que eu era uma diva pop dançando na sala e, como natural da vida, conforme eu fui crescendo, isso foi desaparecendo. Faculdade, trabalho, amigos, mudar de país, dividir casa com amigos, relacionamento, dividir casa com meu namorado, a vida naturalmente ela foi ficando mais cheia. E de vez em quando eu sinto falta disso, eu tava com saudade dessa sensação de autonomia. E foi aí que eu pensei que um quarto de hotel seria o cenário perfeito para isso. Então, a convite do Move Hotéis, eu vim passar um fim de semana sozinho em Évora, que fica mais ou menos 1h30 de Lisboa. Um fim de semana sem muita programação, sem precisar dividir o espaço com ninguém e de muito autocuidado. E é por isso que eu trouxe uma necessaire cheia de coisas que provavelmente eu não vou usar nem metade. Mas como a ideia é ser um fim de semana de self-retreat, eu trouxe tudo que eu podia. E aí, como eu já conheço Évora, e na verdade é uma cidade muito pequena, não tem muito o que fazer, eu vou deixar para sair e explorar mais a cidade só amanhã durante o dia mesmo. E hoje à noite eu vou aproveitar para descansar, porque eu tô muito cansado da semana, né? Hoje é sexta-feira. Então vou aproveitar essa cama maravilhosa só pra mim. Cedo, já vou assistir um filminho, alguma coisa. E já pedi também o meu jantar. Então vou aproveitar o meu quartinho de hotel só pra mim. No ar-condicionado torando, que eu não sei vocês, mas eu adoro ar-condicionado. Então talvez no final desse vídeo eu esteja resfriado, talvez. Mas agora eu vou esperar a minha comidinha chegar. Tô morrendo de fome. Pedi um poke, que eu estou muito com vontade. E um guaranazinho. Espero que eu não faça cagada, né? Porque é tudo branco. Mas vou cuidar. Aí vou assistir um filme no Netflix chamado A Desconhecido, um filme espanhol. Eu acho que é novo, porque é de 2026. Eu ainda não tinha ouvido falar. O poke tava uma delícia, já o filme uma porcaria. Mas eu assisti até o final, mas tava mexendo no celular ao mesmo tempo. Não prendeu, sabe? Mas o poke tava muito, muito, muito gostoso. E agora são 11h30 já, eu já tô com soninho. E vou fazer a minha skincare, mas também nem tem muito o que fazer. Vou passar esse negocinho nas olheiras. Isso é da Normal. Eu não tô usando todos os dias, então na verdade eu não sei se tem algum resultado. Mas como ele é geladinho e roll-on, eu acho que é capaz de dar uma ajudadinha assim. Pelo menos o efeito é gostoso. E uma outra coisa que o João tem usado e tem gostado, eu não testei ainda, são esses disquinhos de ácido salicílico. Salicílico? Eu sempre me fico confuso como é que fala.
Que o viral mesmo é da Mad Cube, mas esse a gente comprou no Mercadona, é um dupe. E basicamente é só meio que, tipo, passar assim na pele, tipo, ir limpando a pele, porque ele parece ser bem fortinho assim mesmo. E não pode passar na parte dos olhos, então eu já passei o outro produto. E pra hoje à noite vai ser só isso, porque eu não vou hidratar muito a minha pele hoje, porque eu senti que ela tava meio cebosa. Até por isso que eu tô passando isso. Então, essa é a rotina dessa noite. 2 produtos. E também passei uma vaselinazinha de mel nos lábios, porque meus lábios estão sempre rachados. E aí eu comprei essa nova e eu queria usar. Eu agora vou jogar um pouquinho no iPad o meu Roller Coaster Tycoon, que eu tô viciado. E eu sei que não é bom jogar antes de dormir, mas é isso, eu tô viciado, eu preciso jogar. Então, uma boa noite e até amanhã. Que delícia acordar sem despertador, né? Dormi super bem. Eu geralmente em hotel assim, eu durmo bem, mas eu acordo durante a noite, porque não é minha cama, né? Então eu tô meio, tipo, em alerta. Mas essa noite eu não acordei em nenhum momento durante a noite. Eu dormi, sei lá, pela meia-noite e meia. E acordei só agora de manhã às 7, que é o meu horário normal de acordar. E pensei, ai que delícia, eu posso dormir mais. E aí dormi mais, agora são 8h50. E aí tive que tomar um banho pra dar uma acordada, porque eu também tava meio lento. E enfim. Aí agora eu tô me arrumando, vou tomar um café da manhã aqui no hotel mesmo. E sair pra explorar a cidade. Não sei se tá frio ou calor, porque eu saí agora de fora e parece que tá meio fresquinho, mas eu sei que vai esquentar durante o dia. Então acho que agora pro café eu vou com essa de manga comprida e qualquer coisa depois eu venho trocar. O café da manhã é bem bom pelo jeito. Eu peguei aqui um bolinho, um pastel de nata, coração, queijo, um peixe de frango, eu acho, um cappuccino, uma compota de morango e uma manteiguinha. E acho que tá bom. Eu adoro café da manhã de hotel, então talvez eu repita. Até porque pra passar o dia é sempre bom aproveitar o café, né? Então vou agora tomar com calma, sem pressa. E talvez pegar mais alguma coisinha. É bem gostoso aqui, é o lugar pra tomar o café. Ali fora tem um lugarzinho pra sentar também. Mas eu fiquei... tá meio ventoso. Aí não quis sentar lá e também não tem lugar no sol. Se estivesse no sol eu teria ido. Bom, coloquei uma camiseta de manga curta porque eu vi que já esquentou. E essa cidade deve ser bem quente, como eu bem conheço o Alentejo. Deve estar um calorão. Eu inclusive devia ter vindo de sapato fechado, porque é muita pedra aqui. Mas eu já uso sapato fechado a semana inteira. Então eu preciso que meus pés respirem um pouquinho. Então eu vim com a chinela mesmo.
outra vez que eu vim em Évora eu não tinha entrado na Capela dos Ossos, que é basicamente o ponto mais famoso daqui, mais turístico. E dessa vez eu entrei, custa 7 euros e vale a pena, porque é um lugar meio macabro, porque é uma capela feita inteira de ossos e crânios de pessoas que foram enterradas, eu acho que no século 17, aqui no cemitério mesmo. E a ideia é lembrar que a vida é passageira, né? Então, na entrada da capela eu esqueci de mostrar, mas na entrada tá escrito: os ossos que aqui estão, pelos vossos esperam. Então, é isso, né? Todo mundo vai morrer um dia. Então, é essa a ideia principal da capela. Eu comecei a rir sozinho aqui porque quase toda viagem eu gosto de ter uma trilha sonora. Mesmo quando eu viajo com o João, eu fico meio escutando as mesmas músicas porque eu gosto de depois escutar as músicas e lembrar da viagem. E aí, quando eu viajo sozinho, tipo agora, eu fico escutando música o tempo todo. E acaba se tornando meio que a trilha sonora da viagem, a playlist ou o álbum que eu tô escutando. Só que eu tô viciado no álbum ao vivo da Fresno, que eles lançaram esse ano. Que basicamente é tipo um greatest hits da Fresno. E é muito bom. E aí eu tô assim, né, caminhando, inclusive na Capela dos Ossos eu tava escutando. E eu parei pra entrar, mas depois eu voltei a escutar. E aí tô passeando assim com um rockzão pesado no ouvido. Enfim, essa vai ser a trilha sonora dessa viagem, ué. Olha a minha companhia aqui no jardim. Gente, tem muito pavão nesse país. Porque em Lisboa também, em todos os jardins e parques tem pavão. E aqui tem muitos. Só aqui nesse quadro tem 4. E eu já cruzei com uns 3. Eu amo que eles vivem soltinhos assim. Eu parei pra tomar um cafezinho, mas eu nem tava com fome. Mas aí eu vi que tinha açaí no menu e tá tão calor que eu resolvi pedir. Eu não sou muito de comer açaí aqui, mas na hora que eu bati o olho me deu muita vontade. E um cappuccino de aveia, uma aguinha com gás e o meu livrinho, e aqui vou ficar por um tempo. Gente, então, agora é 1h30 da tarde e eu já vi a cidade toda. Não tem muito mais o que ver. Eu ainda fiquei um tempo tomando meu cafezinho, lendo meu livro. Mas aí eu resolvi voltar pro hotel pra descansar, né? Porque é pra isso que eu tô aqui. E começou a ficar mais calor também. E aí eu pensei, ai, a caminha do hotel vai me abraçar tão bem agora com um filminho. E aí eu também não tô com fome, porque eu tomei um café da manhã reforçado, ainda comi uma tigela de açaí, então não tenho fome para almoçar. Tem uns snacks aqui, então é isso que eu vou fazer essa tarde. Eu vou assistir filmes, jogar roller coaster. Talvez vou começar a editar esse vlog, mas não tenho certeza se eu vou ter disposição, porque eu adoro o processo de edição, mas quando tá na metade. O começo é muito chato, porque tem que selecionar, tem que fazer os cortes, e aí tem que assistir tudo com atenção. E aí essa parte eu não gosto. Mas a metade, quando tá tipo fazendo os frufru, eu gosto. Mas enfim, talvez eu comece sempre, eu tenho muito tempo. Eu tenho uma reserva hoje à noite num restaurante, depois eu conto mais.
mas eu tenho uma reserva hoje à noite no restaurante e é a única coisa que eu tenho pra fazer certa desse dia. Então, tem muitas horas aí pela frente, eu vou aproveitar essa caminha e não fazer nada. E claro, né, colocar o meu pijaminha pra ficar bem confortável. Adivinha? Tirei um cochilo. Nem cheguei a assistir série nem nada, só coloquei no YouTube e dei uma pesadinha nos meus olhos e tirei um cochilo de exatos. Ih, tô falando tá enrolado. Tirei um cochilo de exatos 40 minutos. Ai, tão gostoso, gente. Sabe quando. E realmente foi um cochilo porque eu nem cheguei a pegar no sono pesado. Porque às vezes eu tiro umas cochiletas russas em casa, sabe? Que eu pego no sono assim, e daí é aquele tipo de cochilo que estraga o teu dia, que eu acordo todo perdido, pesadelo e não durmo direito à noite, né? Esse aqui foi perfeito, porque foi super levinho, natural, e daí agora eu tô com uma preguicinha, mas eu acho que eu vou descer. Tem tipo umas máquinas de bebidas aqui embaixo no hotel, e eu vou descer lá pegar alguma coisa fresca, comer um snackzinho e editar um pouquinho do vlog, porque eu acordei com vontade de editar. Então tem que aproveitar essa vontade, né? Peguei uma coquinha mesmo. E aí, ontem, antes de vir pra cá, eu passei na Normal e comprei uns snackzinhos. Um Milka, uma coisinha sour, um Doritos e esse salgadinho de tempura. E eu vou comer esse agora, eu acho. E qualquer coisa eu pego mais, mas eu tô com vontade de uma coisinha salgada. Tem cheiro de salgadinho. Gostei. Tem mesmo. É pra ser um tempura de alga, né? E tem mesmo gosto disso. É tipo assim, ó. Não vai focar, eu acho. Bem gostoso. Tomei um banho super mega premium e agora vou me arrumar pra sair jantar. Ainda tá bem cedo, são 6h15, mas eu queria ver se eu achava algum barzinho, alguma coisa antes. Eu dei uma pesquisada e não achei nada. Achei só um que é num hotel, mas é meio longe e eu não queria ir muito longe. Porque eu queria beber um coquetelzinho, alguma coisa antes do jantar, né? Então, como eu não achei, eu vou sair procurar a pé mesmo e nem que eu ache só um quiosque com uma cervejinha. Já tá bom também pré-jantar. Aí eu vou fazer uma makezinha meio básica aqui. Esqueci de trazer hidratante pro rosto. Então eu vou usar o balme de Cicaplast mesmo pra dar uma hidratada. E aí o restaurante que eu vou se chama Tua Madre. Eu acho que ele é um restaurante italiano, mas eu acho que é uma pegada italiano-alentejana. Não sei. Parece ser meio um italiano moderno, vá. E aí foi indicação de um amigo português, que ele já veio e amou. E aí eu fui dar uma olhada no Instagram durante a semana e eu vi que várias pessoas, amigos meus que eu sei que comem muito bem, seguiam esse restaurante. Então nem pensei, só fiz a reserva porque ele é bem pequenininho. E inclusive eu fiz no começo da semana e só tinha lugar no balcão. Talvez é só porque também é uma pessoa. Eu confesso que ir em restaurante sozinho e gravar ao mesmo tempo é uma coisa que eu tenho uma barreira, assim. Eu faço, mas eu também não faço como eu realmente queria, sabe? Porque eu queria fazer mais react mesmo da comida no restaurante. E eu sinto que eu só consigo fazer isso quando eu tô com o João. Porque é aquela coisa, né? Quando você tá com uma pessoa, parece que você tá conversando com a outra pessoa. E quando você tá sozinho, dá mais uma vergonhinha. Mas esse fim de semana é pra isso, né? É pra quebrar um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir ficar falando muito não, provavelmente não. Mas gravar eu sempre gravo, eu consigo. Mas conversar como eu tenho vontade é uma coisa que vai ter que ser aos poucos.
Mas o bom é que esse fim de semana já está trazendo aprendizados sobre autonomia, né? Sobre fazer as coisas sozinho mesmo e aproveitar a própria companhia. Eu tô amando, tô adorando, tá sendo muito gostoso. Tô descansando muito, na verdade, acho que o principal disso é descansar. E acaba descansando a cabeça também, né? Porque você fica mais em silêncio e tudo mais. Acho que esvazia um pouco mais a cabeça. Eu já viajei sozinho uma vez para Copenhague, na Dinamarca, no meu aniversário de 2 anos atrás, eu acho que foi. Eu fui no dia seguinte do meu aniversário e eu fui sozinho, fiquei 5 dias em Copenhague e foi incrível. Incrível, incrível, incrível. Inclusive eu acho que Copenhague é uma ótima cidade para fazer solo trip, sabe? Você que tá aqui pela Europa e quer fazer um fim de semana ou alguma coisa assim sozinho, Copenhague é muito bom por vários motivos. Primeiro que é uma cidade plana, tem que ver o tempo só antes. Eu ia falar que é uma cidade plana e é muito bom para caminhar, mas tem que ver o clima, né? Porque eu fui em novembro e por sorte eu não peguei chuva, mas estava muito frio. Tanto que no último dia, no dia que eu estava indo embora, começou a nevar. Mas estava muito frio. Então eu caminhei bastante, mas ao mesmo tempo eu também peguei bastante transporte porque estava muito frio. Mas é uma cidade muito boa para ir sozinho, porque acho que as pessoas realmente não se importam uma com a outra lá, sabe? Então eu me senti muito bem. E, gente, uma coisa que é legal de ir sozinho, que eu só fui descobrir nessa viagem, inclusive, é que você consegue lugar em restaurante muito mais fácil. Eu lembro de ter ido em 2 lugares. Um foi um café que eu queria muito ir, agora não lembro o nome, em Copenhagen. E tava... era no Ateliê September. Tava uma fila gigantesca na chuva, tava dando uma garoazinha. E tinha umas 15 pessoas. Tudo grupos, 3, 4, e eu sozinho. Gente, eu cheguei, saiu a menina, a hostess, e falou, tem alguém sozinho? E tinha só eu. Eu passei na frente de todo mundo. Depois fui também comer um ramen, acho que foi um ramen, num restaurante chamado Slurp. Inclusive fica a sugestão também, Slurp, em Copenhagen. Passei na frente de todo mundo. E esse eu ainda fiquei uns 15 minutos na fila, mas aí vagou um lugarzinho e eu passei na frente. Então, além de todo esse processo de autoconhecimento, você consegue coisas mais fáceis por estar sozinho, sabe? E Copenhague me trouxe muito aprendizado nesse sentido, principalmente de autonomia mesmo, sabe? De fazer as coisas conforme você quer, você não precisa ficar dependendo do outro. Você quer ir nessa loja agora, quer ir nesse restaurante agora. Por mais que eu sempre viaje com o João, e o João é a melhor pessoa do mundo pra viajar, porque ele é super, ele vai em tudo que eu falo e ele confia em mim, sou eu que sempre planejo as viagens e a gente vai fazendo assim. Ele confia em mim, então ele é ótimo pra viajar. É legal também você fazer as coisas por você mesmo, sabe? Então, esse fim de semana, além disso de autonomia, é um fim de semana de descanso. E eu tô descansando muito. Eu sinto que eu não descansaria assim em casa, porque em casa você sempre fica arrumando coisa pra fazer. Inclusive, vários amigos me mandaram mensagem durante esse fim de semana pra sair, pra fazer coisa. Então, se eu estivesse em casa, eu estaria na rua. E aqui eu estou longe dos perigos noturnos. Não, tô brincando. Mas, enfim. Fiz uma make muito básica, que é a minha make de sempre, que é corretivo, blush, coisinha na sobrancelha, e até comprei esse rímelzinho que não tem cor na normal, só pra pentear assim. E vou usar... Eu tenho usado mais esse da Got2b no cabelo, mas eu acho que eu até já falei isso aqui no vlog, não sei. Eu às vezes sinto que o cabelo fica muito ceboso, sabe? E fica muito pesado. E o meu corte de cabelo, eu já tô precisando cortar de novo. Não tô precisando cortar de novo, mas tô precisando ajeitar ele. Eu sinto que ele não pode ficar muito pesado, porque senão ele desce, e eu não gosto. Então eu tô usando esse pozinho da L'Oréal, que eu acho que o João já me falou, mas eu acho que ele tá descontinuado. Não existe mais esse pozinho. O João é que tinha o estoque dele em casa, e eu adoro o efeito que ele faz. Acho que eu passei muito. Porque aí você só passa, dá uma amassadinha assim nele, e olha o volume que já sobe. Ó, já sobe um volumão, e aí é só ajeitar.
E pronto, eu não vou ficar mexendo muito não, porque senão já vai estragar. E é isso. E de perfume eu vou usar um da Valentino, amostra grátis, que sempre que eu viajo eu nunca levo meu perfume. A gente tem um grande acervo de amostra grátis lá em casa, então a gente sempre leva as amostras grátis e eu tô adorando. É feminino esse da Valentino, mas como vocês devem imaginar, eu não ligo nem um pouco pra isso. Ele é um pouquinho doce, mas é muito gostoso. E esse é o look da noite. Tênis Nike, eu tô usando esse tênis o verão inteiro e vou continuar usando muito porque é muito confortável. É meio que um loaferzinho da Nike. Esse shorts, acho que é da Shine. Essa camisa é do João, eu que dei de presente pra ele num Natal, acho que foi num aniversário. É da Benetton e ele ama essa camisa e eu também amo. E é isso, a gente divide muito camisa, gente. Short e calça a gente não divide e tênis também não, mas camisa a gente divide muito. Aquela que eu tava de manhã de manga longa a gente também comprou junto, tem várias que a gente compra junto. Mas essa é dele mesmo, eu que peguei pra mim esse fim de semana. Vamos lá? É claro que logo no fim de semana que eu quero fazer as coisas parecendo ser independente, eu vim num bar que só tem eu. E aí eu tô tendo que fingir costume pros funcionários, fingindo que eu sou uma pessoa muito independente, que isso é muito normal pra mim, sair sozinho pra beber um drink. Olha que bonitinha a entrada do restaurante, do bar, né, que eu tava. É um restaurante, mas eu só fui beber. Tem restaurante que você sai pensando, ai, que dinheiro mal gasto. Mas tem restaurante que você sai pensando, meu Deus, isso foi um investimento. E foi isso que eu pensei nesse restaurante hoje. Um investimento. Que experiência incrível. Comida assim impecável, atendimento maravilhoso. E como previsto, não conversei com vocês, mas nem foi por timidez ou alguma coisa assim. Foi porque sentei no balcão e do lado sentou uma americana que também estava sozinha, como todas as pessoas no balcão estão sozinhas, e a gente começou a conversar muito. Então, não queria estragar a vibe, foi tão legal, sabe, trocar experiências. Ela tá passeando por Portugal faz 2 semanas, ela vai ficar mais 2 semanas e ela ainda não tinha ido a Lisboa. Então eu indiquei vários lugares para ela, foi muito legal. E enfim, experiência incrível, a comida é impecável. Eu, assim, fiquei apaixonado. Recomendo demais. Restaurante Tua Madre. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem. Tem que marcar, tá? Porque é bem concorrido. Vou deixar pra escovar os dentes só depois, mas agora eu vou deitar na cama, assistir uma sériezinha e comer um chocolatezinho, porque eu não tomei sobremesa no restaurante, porque eu tava muito cheio. Mas, enfim, que delícia, né? Sériezinha, uma máscara, um chocolate, um ar-condicionado no 18. Eu queria mais o quê?
Bom dia, hoje é domingo, dia de voltar pra casa. Eu acordei bem mais cedo hoje, são 8h30, eu já tomei banho e eu tinha dormido melhor de sexta pra sábado, essa noite eu dormi mais ou menos. Mas dormi bem também, consegui descansar super, porque eu dormi super cedo ontem. Acho que era tipo, nem 11h30 eu acho que eu já tava dormindo. E então, obviamente, eu acordei cedo hoje e aí vou descer tomar o pequeno almoço. Eu tô com fome, inclusive. E depois voltar para Lisboa. A única coisa que eu senti falta nesse café da manhã foi um ovinho mexido. Eu adoro um ovinho mexido de hotel. Mas também peguei panqueca hoje, que é feita na hora. E uma compotinha de morango. Já de volta a Lisboa, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de gravar ele pra vocês. Inclusive eu já tô terminando de editar, só falta inserir esse take aqui porque eu quero postar o mais rápido possível pra vocês assistirem. Então, e aí, editando inclusive, eu me dei conta que eu não tava sozinho, né, nesse fim de semana, eu tava com vocês, porque vocês me fizeram companhia, então muito obrigado. E eu também queria deixar um agradecimento especial ao Move Hotéis, que me receberam tão bem. O Move é uma rede de hotéis que tem no Porto, em Lisboa, em Évora, tem no Brasil também. Então, se você procura um hotel com conforto e modernidade, mas também com preço super acessível e super justo, fica aí a dica, eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês. E se você chegou até o final desse vídeo, por favor, deixa um like, deixa um comentário. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!